Elisa. Elisa, qual foi a bênção? Pastor, a benção, eu tive aqui no mês de fevereiro, aí eu tava assim querendo ir trabalhar, né? Mas estava tão assim, as portas estavam fechadas. Eu achei assim, bom, pela minha idade, eu acho que eu não vou trabalhar, ninguém vai me aceitar. Mas quando eu saí do emprego, eu saí em 2001. Eu achei que não ia ter mais condição de eu trabalhar. Aí eu peguei e vim aqui na campanha, essa campanha de quarta-feira, e peguei o voto, né, da Vitória. Aí eu peguei e fui no RH, né, aí chegou lá, eles fizeram entrevista comigo, aí eu fiquei trabalhando, eles me chamaram, fiquei, me deram uniforme. Aí, quando pensa que não, no mesmo dia eu fiquei trabalhando. Aí eles pegaram e falaram comigo bem assim, você vai ficar durante 3 meses aqui. Aí tudo bem. Aí quando foi ontem, aí eles me deram o certificado, né? Que eu fui aprovada. Graças a Deus. Foi efetivada. É esse aqui, ó. Amém. Tá? Certificado. Porta aberta, né? Tá? Porta de emprego aberta. A senhora pensou que pela sua idade você não ia conseguir mais. As portas estavam fechadas. Você veio para cá, fez um propósito com Deus e Deus abriu a porta. Abriu a porta. Está empregada. Estou empregada. Agora está efetivada no emprego. Deus abençoe. Eu era muito humilhada em casa. Aí o Senhor me concedeu essa vitória. Agora estou empregada para a glória e honra do Senhor. Amém. Pode glorificar a Jesus, igreja. Aleluia. Muito obrigado. Aí o Senhor tinha falado que naquele dia eu ia abrir, Deus estava revelando que ia abrir porta de emprego. Aí foi essa bênção concedida. Eu fiz um propósito com Deus que eu ia trazer uma quantia no voto. E está aqui, para a glória e honra do Senhor. A senhora creu na revelação de Deus. Eu recebi e a porta ontem. se abriu. Muito obrigado. Eu recebi ontem e hoje vim cá contar meu testemunho. Deus abençoe. Ontem ela foi efetivada no emprego para a glória de Deus. Seu nome? Regina. Regina, qual foi a bênção? A bênção que eu recebi, pastor, é da minha filha, que ela teve neném. Aí quando passou uns dias, aí ela começou, no lugar que fez a cirurgia, cesárea, começou a vermelhar e ela começou a sentir muita dor. Aí ela voltou no hospital, ficou internada, lá fizeram os exames e constatou que ela pegou uma bactéria do bisturi da cirurgia. E aí foi todos os exames, aí começou a tomar antibiótico e o antibiótico não estava combatendo a bactéria. Aí, pastor, eu fiz um voto com Deus, que toda quarta eu estou aqui, o voto do impossível. Falei, Senhor, se o Senhor fizer com que aquela bactéria desapareça, eu vou fazer esse voto do impossível e vou contar, se até terça-feira minha filha estiver em casa, eu vou contar a benção quarta-feira, que é hoje, né, lá na Deus é Amor. Pastor, quando foi quase 10 horas, ela me ligou e falou, mãe, já estou de alta, estou indo para casa. A bactéria sumiu. Ela está curada. Ela está curada, está em casa. Está em casa. É. E a senhora está chorando por quê? É de alegria. De alegria? O estado dela era grave, pastor. Era grave? É, o médico falou que era grave, era uma bactéria, né? O médico falou que era muito grave. Muito grave, ficou um buraco, pastor. Que enfiou assim o aparelho, ficou um buraco. E a senhora fez o voto aqui na campanha? O voto do impossível que eu vou entregar hoje, né? O voto do impossível, escrevi o nome dela e fiz o pedido, misteriosamente, a doença desapareceu. Desapareceu. Está em casa já. Em nome de Jesus, da minha filha está em casa. Está chorando de alegria. De alegria, então pode chorar. Se é de alegria, pode chorar. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. A igreja glorifica Jesus. Qual foi a bênção? A bênção é que a minha sobrinha ligou para mim, mandou uma mensagem para mim e falou: tia Sandra, a minha mãe mais a minha irmãzinha estão brigando dentro de casa, estão batendo uma na outra, ora lá, pede lá para o seu pastor orar, põe lá o nome na caixinha de oração, porque eu não aguento ver, ela tem 3 aninhos, ver minha mãe e minha irmã de 14 anos
minha irmã não obedece minha mãe. Eu falei, não, Jesus vai visitar lá e vai dar a vitória, vai jogar aquele demônio lá por terra. E elas receberam a bênção em nome de Jesus. E eu prometi que ia contar a bênção. E tem também a Milene também, que fez a prova também, passou na moto também da prova. E a mãe dela está muito feliz, minha irmã Lena. Está tudo bem, tá normalizou tudo bem, tudo. graças a Deus. Então Deus abençoe. Louvado seja É Deus. sim, tem que confiar em Deus. Cláudia. Hein? Cláudia, qual foi a bênção? Então, pastor, daí a bênção é do meu filho. Ele se formou num curso fora do Brasil, que não tinha mercado de trabalho aqui. E ele voltou, e além disso ele era muito novinho. Ele tinha 21 anos quando ele se formou, estava desempregado. É uma situação confusa, né? Porque o primeiro emprego também é difícil. Aí eu falei assim, eu vou lá na campanha da Deus é Amor. Aí eu comecei a fazer campanha, com 3 meses ele arrumou um emprego numa multinacional. Eu continuei a campanha e Deus não abriu a porta, Deus escancarou as portas para ele. Ele está sendo chamado em várias empresas, e todas multinacionais. Essa é a bênção. Então Deus não abriu simplesmente a porta, Deus escancarou de vez a porta para ele, graças à campanha. E ele está feliz? Muito feliz. E você também está feliz? Eu também. Vale a pena estar aqui? Vale muito a pena, porque se você quiser um milagre, uma prosperidade na sua vida, só acontece aqui na Deus é Amor. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Vira para cá, olha para mim. Seu nome? Valéria. Ô Valéria, qual foi a bênção? Eu vim aqui na campanha porque a minha irmã Maria me chamou para poder fazer uma campanha para minha mãe, que ela estava muito doente, ela não estava conseguindo nem levantar da cama. Aí eu vim na campanha, no segundo dia minha mãe já estava se mexendo na cama, ela deu escara na perna, de tanto que ela ficava deitada. E minha mãe, ela fazia tudo, era boa, fazia tudo direitinho de casa. Aí nós levamos ela para casa da minha irmã, para um lugar para cuidar dela, nós somos de 6 irmãos, aí meus irmãos resolveram levar ela para casa de 12. Aí eu vim para cá orar a Deus para Deus tirar ela de lá, porque nós somos em muitos irmãos e podemos cuidar dela. Aí uma irmã minha se prontificou em cuidar e a gente dá o dinheiro a ela, e para a honra e glória do Senhor Jesus. E minha mãe está andando e está bem, graças a Deus. Já está andando e está bem. Já está bem. Vale a pena estar aqui? Ela não estava falando, nem comendo direito, nem se levantando, nada. A gente tinha que carregar ela para o banheiro para dar banho e tudo. Não estava andando, não estava se alimentando, não estava... Nada. Tudo dependia da gente, de vocês. Tudo, e agora está andando, está comendo, está falando, nem falava também. Nem falava. Agora, quem curou sua mãe? Jesus. Jesus é bom? Maravilhoso. Vale a pena estar aqui? Vale a pena. Então glorifica o nome de Jesus. Muito obrigado. A igreja glorifica a Deus. Josefa, qual foi a bênção? Irmão, hoje eu me sinto ruim, irmão. Eu vim pro ponto de onde... tonta. Ô, mano, o diabo não queria que eu visse pra igreja hoje, não. Mas ele tá derrotado. Irmão, mas eu senti ruim mesmo. E voltei pra casa. A senhora chegou aqui mal hoje. Cheguei mal. Chegou doente. Cheguei ruim mesmo. E agora? Eu agradeço ao irmão que veio comigo. E agora, depois da oração? Oi, irmão, depois da oração eu tô boa. Não tô sentindo mais nada. Nada mais. Quem nada, te curou? Nada. Quem te curou? Jesus. Jesus é bom. Meu Deus é maravilhoso. Ai de mim, mas se eu não tivesse... Valeu a pena vir aqui? Valeu a pena. Deus abençoe, muito obrigado. Olha aí, ela chegou aqui doente, chegou aqui mal, chegou aqui ruim, mas depois da oração já está completamente curada para a glória de Jesus. Eu quero ver vocês glorificando a Deus em gratidão a Deus. Moça, seu nome? Meu nome é Lúcia. Ô Lúcia, qual foi a bênção? Pastor, a bênção, eu dou 2 bênçãos rapidinho, do meu neto. No domingo ele estava queimando de febre. Aí na segunda-feira, na terça-feira, a mãe dele levou ele no médico. E a gente voltou para casa ainda com febre de 40 graus. Aí no domingo eu estive aqui e trouxe uma peça de roupa para ser ungida dele. Na quarta-feira ele foi para minha casa e eu peguei a roupinha e vesti nele.
Pastor, ele estava só ficando no colo, muito manhoso, e a febre não passava. Imediatamente, assim que eu botei a peça de roupa nele, na honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está curado. Curado. Completamente curado. Completamente curado, graças a Deus. Está feliz com Jesus? Muito feliz. Amém. Amém. Mas, a segunda bênção? A segunda, pastor, é que eu estava sentindo muita dor no meu peito, do lado esquerdo. Era uma dor enraizada, que eu não estava aguentando, suportando. Não era a primeira vez, né? E uns 15 dias atrás, o Senhor, na oração, o Senhor mandou colocar a mão na cabeça e a mão no local onde estava a dor. E assim eu fiz. Assim que acabou a oração, pastor, até hoje, graças a Deus, eu não estou sentindo mais nada. A enfermidade sumiu. A enfermidade sumiu. Quem te curou? Jesus. Jesus é bom. Muito maravilhoso. Então pode glorificar o nome dele. A igreja glorifique a Jesus. Obrigado, irmã. Rapidinho, seu nome? Ana. Ana, qual foi a bênção? A bênção, pastor, que meu esposo, ele vivia mais de 40 anos. E graças a Deus, através dessa campanha, hoje meu esposo está liberto, com honra e glória do Senhor. Qual era o problema dele? Ele bebia muito. Ele era viciado em bebida alcoólica. E fazendo a campanha aqui por ele, Jesus libertou ele. Hoje. Está completamente liberto. Liberto, com honra e glória do Senhor. Quem libertou seu marido? Jesus. A igreja pode glorificar o nome de Jesus. Senhora, seu nome? Maria. Dona Maria, qual foi a bênção? A bênção, pastor, daí é que eu morava no Jucu nessa época. Hoje eu moro em Guarapari. Aí eu chamei minha filha para vir aqui e já estava marcada uma cirurgia para ela na Santa Casa, aqui em Vitória. Aí eu falei com ela, vamos na igreja lá em Vitória que você vai ser curada. Ela tinha um caroço que dava nas partes íntimas dela, que de 3 em 3 meses aquele caroço aparecia. Aí ela ficava sem poder andar. Aí eu falei, vamos na igreja que lá você vai ser curada. Aí ela, então eu vou, mãe. Aí nós viemos, né? Aí o senhor revelou ela aqui, né? Deus revelou o senhor falar com ela. Aí eu falei, já é mais um passo, né? Mas aqui o caroço não estourou aqui dentro da igreja. Ele foi estourar lá em casa, mas porque Deus sabe por que o caroço não podia ser estourado aqui dentro da igreja, porque foi a mesma coisa que abrir um boi podre. Meu Deus do céu. Quando aquele caroço estourou. Estourou o caroço. E quando chegou em casa, que ela coisa, disse assim para mim, mãe, a senhora não deixou eu ir operar, eu tô com o caroço, tá doendo, tá ardendo, tá queimando. Aí eu falei assim, mas o Deus que eu sigo, que eu busco naquela igreja, vai fazer com que esse caroço seu vai estourar e para nunca mais voltar. Aí ela aceitou vir aqui. Ela aceitou. E no culto, ela foi revelada. Foi revelada. Que Jesus ia curar ela. Que Jesus ia curar. E quando chegou em casa, o caroço estourou. Estourou. E saiu muita podridão. Ninguém podia ficar nem dentro de casa. Ninguém podia ficar perto. E ela está aqui na igreja. E ela está curada. Curada. Completamente curada. Tem 10 anos isso que ela já está curada. Completamente curada. Completamente curada. Qual é o nome dela? Elaine. Elaine. Cadê a Elaine? Cadê a Elaine? É você, Elaine? Foi você que Jesus curou? Chega para cá. Chega para cá. Olha aí, a Elaine completamente curada. Foi desse jeito que a sua mãe contou? Sim, desse jeito. Você tinha esse caroço? Sim. E te incomodava muito? Muito. Já tinha feito as cirurgias também, já tinha feito 6 e não estava dando jeito. Dava e voltava. Tinha feito quantas cirurgias? 6 cirurgias. 6 intervenções cirúrgicas. E nada, dava de voltar. E o caroço voltava? Voltava do Então era jeito. algo maligno. Sim. Algo maligno. Sim. Aí foi quando a sua mãe, você ia operar pela 7ª vez. Eu ia operar e ela falou, deixa de ir e vamos lá na sede comigo. Aí eu vim com ela. E vocês moravam onde? Em Guarapari. Em Guarapari. É. Aí você... Em Jucu, isso, né? Jucu, Aí você aceitou vir com a sua mãe. Sim. E chegou aqui e você foi Aí, revelada. Foi revelada e nada aconteceu. Aí quando a gente chegou Quando em chegou casa, na sua casa... Eu liguei para ela e falei, eu fui lá e não aconteceu nada. Aí ela entrou com propósito, falou, a gente foi lá e não foi a Você Deus veio, que operou. participou do culto, Sim. foi revelada que Jesus ia te curar. Operada. Mas no momento nada aconteceu. Não. Aí você questionou com a sua mãe. Eu fui, recebi a oração, foi revelada e nada aconteceu, mãe.
Mas de repente, quando você chega na sua casa, o caroço estourou. Para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. Olha aí, tá vendo? Quem pode glorificar a Jesus? Glória a Deus. Levante a mão e glorifica a Jesus. Nunca mais voltou. Nunca mais. Isso tem quanto tempo? 10 anos, ela falou, né? 10 anos. Nunca mais voltou. É a prova que Jesus curou. De estar vindo, de estar fazendo a campanha, a caminhada não é em vão, porque a gente tem bênção, a gente tem milagre. Se não for aqui, é na casa da gente, e através da gente estar caminhando aqui, Deus opera em qualquer lugar que a gente Deus esteja. opera. Eu sou prova disso. Você é testemunha disso. Sim. Vale a pena estar aqui? Com certeza, muito a pena. E quando Deus fala, tem que confiar, né, Elaine? Tem que confiar. Muito obrigado pelo testemunho. A igreja pode glorificar a Jesus. Deus abençoe. Está vendo? Mas eu fui na igreja, eu vou na igreja, nada aconteceu ainda. Calma, confia em Deus. Continue confiando na provisão de Deus.